Olá, uma excelente terça-feira para você em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui em mais um dia, esse é o 28º dia deste ano de 2025, ano que nós temos declarado o ano de viver grandes maravilhas de Deus em nome do Senhor Jesus. E para esse dia, nós temos falado muito, nesses últimos dias sobre obediência. E olha, por mais que a gente tenha tentado parar, mas Deus tem nos trazido muito mais coisas a respeito deste assunto, sobre obedecer. E hoje eu quero trazer para você um texto, que fala sobre um pouquinho mais, da obediência. Agora eu quero citar para você o que diz lá em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 8. O texto sagrado diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a achou e a chamou e disse-lhe: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 côvacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Olha só o que a palavra de Deus ela está nos trazendo hoje, Nós temos falado sobre obedecer, nós temos falado sobre a obediência, e neste caso nós temos 2 situações de obediência. Aonde Elias, a Bíblia fala que Elias, ele estava, aonde o Senhor havia mandado ele estar. Se você for observar, lá no capítulo, ainda no capítulo 17, mas no versículo 1, a Bíblia fala que ele está ali, junto aos ribeiros de água. A Bíblia fala que nesse período ele era alimentado, pelos corvos. O Senhor mandava o corvo lá, levando um pedacinho de carne na sua boca. Mas a Bíblia fala, na sua boca para Elias, E a Bíblia diz que ali os ribeiros se secam. E quando o ribeiro se seca, porque não há mais chuva, a Bíblia fala que o Senhor então dá uma nova direção para Elias. E o Senhor então fala: Elias, você vai sair daqui de onde você está e você vai para uma terra chamada Sidom, Vai lá para Sarepta, que é de Sidom, e você vai habitar lá. E olha, eis que eu já ordenei que uma mulher, ela viúva, vai te alimentar. E a Bíblia fala que, sem pensar 2 vezes, Elias, como era um homem profeta, obediente a Deus, a Bíblia fala que ele sai de onde está, lá nos ribeiros do Jordão, e a Bíblia fala que ele vai então aonde a palavra do Senhor orienta, lá para Sarepta. Chegando lá, a Bíblia diz que ele vê essa mulher, e ele então pede, água para ela trazer. E eu sempre digo, que água não era o problema para ela. O problema era o sustento, era a comida. E a Bíblia diz que ela então pega e dá água para ele. E ele aproveita e fala: mulher, agora me dá um pedaço de pão. E aí ela fala: viva o Senhor, Ele sabe da minha situação, sabe que eu não tenho nada em casa, a não ser uma pequena botijinha de azeite, um pouquinho de farinha na panela, e é tudo que eu tenho para fazer para mim e para o meu filho. E depois que nós fizermos para hoje, nós vamos morrer, porque não sabemos o que vai acontecer a partir de amanhã, porque só temos refeição para esse dia de hoje. Meu Senhor, vou ficar devendo para o Senhor. E o homem de Deus disse: nada disso, não temas. E é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Obedecer
ele requer o quê? Você acreditar, requer você ter muita fé. E muitas pessoas, às vezes, não estão conseguindo obedecer a Deus porque tem deixado o medo falar mais alto, tem deixado a dúvida, às vezes, falar mais alto, tem deixado, às vezes, o desespero falar mais alto. A conta, né? A conta que talvez está chegando, o dia está chegando, estamos nos aproximando, né? Do dia 30, estamos nos aproximando do último dia do mês, dia 31, e muitas pessoas, às vezes, começam a ficar desesperadas. Pastor, mas como é que eu vou pagar? Como é que eu vou ter dinheiro para fazer tal coisa? Pastor, eu não sei de onde tirar. A minha situação está tão apertada, pastor, que eu não tenho dinheiro para nada. Eu só vou ter dinheiro agora no mês que vem. E agora o que eu vou fazer? E às vezes o desespero começa a bater no nosso coração e nós acabamos abortando, né, aquilo que o Senhor nos deu, a palavra que o Senhor nos deu. Então o homem de Deus, ele diz o que para a mulher? Ele diz para ela: olha, mulher, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Ou seja, como você disse que quer fazer para você e para o seu filho, vai lá e faz, mas faz para mim também. Primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora e depois fará para ti e para o teu filho. A mulher talvez poderia falar: cara, que homem abusador, né? Que profeta é esse? Talvez nos dias de hoje, esse é um mercenário, é um sem vergonha. Talvez ela poderia, né, dar a ele muitos adjetivos, talvez negativos, né, adjetivos ruins, porque talvez poderia até aparecer como um abuso da parte dele, né, por ser uma autoridade de Deus, talvez até querer extorquir aquela mulher de alguma forma. Mas não, o que talvez pode parecer maldade para muitos, na verdade era o agir de Deus na vida daquela mulher. E é isso que eu quero que você preste atenção. Às vezes pode parecer maldade a palavra que Deus está trazendo, talvez pode parecer maldade o que Deus está pedindo para você, às vezes pode parecer maldade o que Deus está te orientando a fazer. Eu nunca me esqueço, o missionário, ele conta a respeito de um caso. Às vezes ele estava lá em Portugal, em uma campanha que ele estava fazendo, e ele disse que uma criança estava bem agitada no culto, e ele falou para a mãe daquela criança: leva a criancinha lá para fora, né, para ela, né, distrair um pouquinho. Só que aquele dia era um dia de baixas temperaturas e na Europa, né, estava nevando. Ela poderia ficar chateada: poxa, que esse homem pensa que é? Né, eu vim aqui, né, para assistir um culto e ele está mandando eu ir lá com a minha criança lá para fora para o frio. Só que quando ela sai, né, e ela obedece, quando ela sai, está passando um senhor na rua dizendo: eis que os mercenários já chegaram aqui. E ele sempre conta isso, né, como testemunho. E ela diz: não, meu senhor, mercenários não, são homens de Deus. Eu mesmo já fui muito abençoado aqui. O homem falou: ah, é? É verdade? O homem entrou e naquele culto ele foi abençoado. Olha só, o fato dela ter obedecido e ter ido para fora, ela foi usada como um testemunho para que ganhar aquele homem para Jesus. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus e às vezes nós ficamos chateados, ficamos tristes, ficamos aborrecidos. Talvez outra pessoa diria: nunca mais eu vou pisar o pé nessa igreja. Mas não, pelo contrário, ela simplesmente obedeceu, por isso que Deus abençoou. É o que acontece aqui. A palavra de Deus diz que o homem de Deus diz, né, usando ali a palavra de Deus, sendo boca de Deus, ele diz: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-me para fora, e depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Meu irmão, minha irmã, tudo que nós precisamos fazer é conforme a direção que Deus está nos dando. Claro, nessa época aqui, o profeta, ele era o representante de Deus aqui na terra. Eu sempre costumo dizer que hoje você não precisa ficar na barra, né, esperando uma direção, que Deus use alguém. Claro, Deus pode usar o pastor, Deus usa o missionário, Deus usa os pregadores, Deus usa o seu colega de trabalho, pode usar o marido, pode usar a esposa, mas Deus vai te dar uma palavra. E é isso que você tem que se apegar, se apegue na palavra. Mas a Bíblia diz, ela não só ouviu a palavra, como ela obedeceu. E a Bíblia diz no versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E conforme aquela palavra, olha só, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos
dias. O que era talvez para aquele único dia, a Bíblia fala que o Senhor trouxe multiplicação. E é esta bênção que eu quero ministrar na tua vida, em nome de Jesus. Bênção de multiplicação, bênção de milagres, bênção de maravilhas. Mas lembre-se, basta ouvir a voz de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho ministrar, Senhor, uma bênção de multiplicação na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Senhor, chegamos na terça-feira. Hoje, meu Deus, dia 28 de janeiro, Senhor, estamos terminando, meu Deus, este mês. E eu creio, Pai, que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. O diabo e os mensageiros do diabo não podem impedir o agir do Senhor nesta casa, nesta família, nesta vida. E aquilo que talvez, meu Deus, está sendo como um bloqueio para esta pessoa, eu repreendo agora e eu digo em nome de Jesus, todo mal, saia, vá embora, desapareça, para nunca mais voltar. Poder de Deus, que o Senhor alcance esta vida agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o seu dia seja abençoado, que você tenha uma terça-feira de bênção, de graça e que Deus possa ser com você. Mas não se esqueça, obedecer é a melhor solução para você alcançar todas as suas bênçãos. Fique na paz, que Deus te abençoe.